Olá, tudo bem? Eu me chamo Luiz Carlos e estou aqui para apresentar esse projeto em cumprimento à vaga de Dev Mobile com Flutter. Esse aqui sou eu, tá? Estou colocando a foto porque a minha câmera aqui ela queimou. Então eu só tenho aqui o microfone. Então esse sou eu e aqui minha esposa. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui o aplicativo em cumprimento à tarefa que vocês deram para nós fazermos. Deixa eu só abrir aqui ele. Pronto, eu estou usando aqui na web porque fica mais rápido que no meu PC. Então deixa eu voltar aqui para a tela login. Essa é a tela do login, a tela principal. Está validada bonitinha. Se eu clicar não vai. Se eu colocar aqui luiz.com e colocar aqui uma senha, ele não vai permitir entrar, ó, tá? E-mail inválido, vai dar as informações direitinho, então ele só vai entrar com um e-mail válido e que esteja cadastrado. Eu já coloquei esse botão aqui, ó, usar credenciais demo, para que você também possa verificar. Inclusive eu disponibilizei esse app aqui na web para que vocês possam também avaliar aí. Tá joia? Vou clicar em OK. Deixa eu clicar aqui não, para não salvar a senha. Pronto, então eu entrei, ele já me mostra todos os posts que estão salvos. Se eu vim descendo aqui, ele pegou já 10 posts, ó. Mas à medida que eu for rolando, ele vai carregando mais postagens. Então ele pega os primeiros 10, mas ó, já pulou para 17, ó. Então ele pegou as outras postagens, ó. E você vai perceber também que cada post desse a gente pode fazer algumas interações. Então, por exemplo, esse post aqui foi criado por mim. Como ele foi criado pelo meu usuário, então eu tenho a opção aqui de eu editar, como também excluir essa postagem. Assim que a gente entrou, eu tenho também aqui em cima esse botãozinho de mais, onde eu posso criar uma nova postagem. Então eu vou criar aqui um bem rapidinho, tá? Para nós ganharmos tempo. Vou selecionar uma imagem aqui qualquer. Ela vai carregar, eu tenho a opção aqui de fechar essa imagem, selecionar uma outra, eu vou selecionar a mesma, tá? Estou demonstrando só para você ver a funcionalidade, carregou, ele pode pré-visualizar também a imagem, ó. Fecho, e vou postar. Então a mesma imagem desse post que eu fiz aqui, ó. Então ele vai carregar, ó, ele tem um loadzinho aqui, mas embora ele esteja carregando e já enviando para o Firebase, ele já me dá uma pré-visualização e em seguida faz o carregamento da imagem. Eu tenho aqui no menu em que eu posso editar e deletar, eu vou excluir essa imagem, ó, excluir ela. Então ele faz o carregamento e já excluiu. Você está vendo a mesa porque tinha uma outra imagem, tinha um outro post com a mesma imagem aqui embaixo, mas perceba que a postagem é diferente, aqui está teste 2026. Essa mesma postagem eu posso também editar ela. E um detalhe, tá? Eu estou usando como back-end o Firebase. Na verdade o back-end não seria o Firebase não seria um back-end, mas um as a service, né? Ele tem vários serviços. Então eu tenho ele aqui, ó. Então eu já tinha esse repositório, esse banco aqui criado, eu só aproveitei aqui, ele porque já facilitou aqui um tempo e criei essa collection. Então nessa collection aqui eu tenho vários documentos aqui que já foram criados e acho que esse aqui é o último documento que eu criei, que no caso seria teste 2026. Quer ver? Vamos ver lá. Ó, teste 2026. Vamos editar esse dado para ver se ele faz alteração aqui. Deixa eu só colocar aqui do lado, que aí fica mais fácil. Então vou clicar no botão editar e vou alterar para 2026. Vamos colocar assim, ó, vai ser bênção. Vou colocar aqui e vou clicar em salvar. Ó. E aí ele já atualizou aqui, ó, 2026 vai ser bênção. Pronto, então ele está editando, está excluindo e está criando o post. E a outra funcionalidade que vocês pediram também foi para poder clicar no card ou na imagem e ela abrir e você poder ver os detalhes da postagem. Então ele coloca aqui, ó, criado às 13 horas, 11, 19, bonitinho, se foi curtido, se não, e os comentários. Esses comentários aqui são fakes, tá? Eu não tive tempo hábil suficiente para conseguir direcionar também para o Firebase, para o Firestore do Firebase, né, o serviço do Firebase. Ele está salvando também a imagem no Firebase, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, se eu vim aqui no Firebase em Storage, ele quando salva, na primeira postagem que ele vai criar, automaticamente ele já cria essa pasta aqui, e aqui ele vai salvando as imagens. Você vai perceber que eu tenho várias imagens aqui, ó, que algumas eu acabei não apagando, mas estão todas aqui. Vou voltar aqui para o Firebase. Um outro detalhe também que você vai perceber é que essa postagem aqui ele me dá os 3 pontinhos para eu poder editar e eu excluir a imagem, excluir a postagem. Já essa postagem aqui, ó, ela não permite, ela não tem a opçãozinha. Se eu clicar também nela, vai ser diferente. Aqui não aparece o botão excluir e editar. Ó. Ele aparece aqui compartilhar e aparece aqui reportar post. Ó, se eu clicar nessa daqui, ele vai me dar o botão editar e excluir. Ó. Qual é a diferença? É que essa imagem aqui foi criada por um outro usuário. Então,
se a imagem tiver sido criada por um outro usuário, ele não me permite fazer a edição. Um outro detalhe são as curtidas. Eu vou tirar essa curtida aqui para que você possa perceber. Seria essa postagem, cadê? Post. Seria esse documento aqui, ó. Vamos só conferir. Aqui eu tenho aplicativo desenvolvido com Flutter, aplicativo desenvolvido com Flutter. Pronto. Então, aqui embaixo, o Linked By, ele marca o usuário que curtiu e quantas curtidas tem. Só tem uma curtida. Essa curtida não foi dada por mim, foi dada por um outro usuário, que eu loguei com ele. Então, se eu clicar de novo, ele vai jogar aqui, ó, mais uma curtida, um outro usuário curtiu e agora ele está contando 2 likes. Então, ele está fazendo isso aqui bonitinho. E ele permite também que eu faça a postagem só de um texto ou com imagem, mas não permite só a imagem, tem que ter pelo menos um texto aqui. Então, a mesma coisa. Então, acredito que isso aqui está atendendo aquilo que vocês pediram, né? De pegar a câmera. Eu não vou ter como usar a câmera aqui, porque eu estou na web, mas se eu estivesse em um celular, usando o aplicativo, vocês inclusive podem testar aí, tá? Eu vou mandar o link, vocês podem abrir e testar o aplicativo normalmente usando a câmera do celular, tá bom? Um detalhe, ele está responsível só para celular, tá? Eu não fiz a responsividade para web, aqui eu estou usando só para apresentação. Então, basicamente, essa foi a atividade que vocês solicitaram e, pelo que eu entendi, ela está cumprindo todos os requisitos, mas fica aí para avaliação de vocês, tá joia? Vamos agora aqui para o projeto, eu tenho só mais 4 minutinhos para finalizar aqui com vocês, para não me delongar muito. Então, no projeto eu dividi em algumas camadas bem básicas, tá? Então, eu criei uma pasta aqui chamada Core, onde eu concentro aqui as principais funcionalidades que vai ser usada pelo projeto. Eu criei aqui uma dependência injector, onde, deixa eu fazer o seguinte, o dependência injector está usando aqui o Gerrit, mas antes de eu mostrar essa parte das camadas, deixa eu só pular aqui para o build, o PubSpec YAML. Essas aqui foram as tecnologias que eu utilizei, né? Então, estou utilizando aqui o Gerrit para fazer a injeção de dependência, o NTL para fazer aquela parte de internacionalização, que basicamente eu estou usando aqui só para converter o formato de data. O ImagePick para pegar a imagem tanto da câmera como pegar a imagem na galeria. O PhotoView, que seria aquela parte quando eu cliquei na imagem, ele pré-visualizou a imagem, deu uma visão geral da imagem. O Cache Network Image eu estou usando para salvar a imagem em cache, para fazer um carregamento mais rápido, não ficar o tempo todo buscando lá no Firebase, então ele já faz isso aqui também. E aqui eu instalei o serviço do Firebase, né? O Firebase Core, o Firebase Alpha para fazer a autenticação do login, o Firestore e o Firebase Storage. Então, estão todos eles aqui para que aqueles recursos ficassem disponíveis. E eu usei também, não sei se eu mencionei, o Mobex, né, que foi que vocês solicitaram. Então, está aqui o Mobex, o Flutter Mobex, para que a gente possa fazer a reatividade e gerenciamento de estados. Já vai com 7 minutos, deixa eu adiantar aqui. Pronto, então aqui nessa parte eu coloquei o serviço do Firebase, essa classe aqui, gente, inclusive eu deveria ter criado uma variável de ambiente, mas eu também não tive tempo para fazer isso. Eu coloquei inclusive dentro do projeto, tá? Eu sei que essa não é a recomendação plausível, tá? Mas foi isso. Aqui eu criei os serviços para conexão com o Firebase, ó. Tenho aqui agora também aqui o Dependency Injection, onde eu fiz a instanciação usando o Gerrit, para pegar os dados, fazer o carregamento dele. Eu tenho uma classe de data aqui onde eu tenho um repository, onde faz toda a parte de lógica para criar, enviar, salvar, deletar, pegar a imagem, enviar para o Firestore, está toda ela aqui. Eu tentei fazer a componentização, fiz na verdade, né? Tentei deixar as classes o menor possível, então estão todas as classes aqui bonitinhas. A mesma coisa eu fiz também para os demais. Aqui no Dynamo é mais a classe lá que pega o model, né, para poder criar os dados lá no Firebase. Então ele faz isso aqui. E eu criei aqui a camada de apresentação, onde ele tem todas as páginas criadas. No caso aqui, essa primeira seria a principal aqui, na verdade, seria o feed. Então eu tenho uma classe feed aqui e as componentizações aqui dentro da classe widget, tá? A mesma coisa também eu tenho para o login. Então eu tenho aqui o login, a página principal que seria o login, e aí eu tenho a componentização dessa tela de login aqui. Que mais? Eu tenho aqui o post, que ainda que faz parte lá do feed, e eu tenho ela aqui, a classe principal, e aí dentro dela eu tenho aqui a componentização, com cada etapazinho, de modo que facilitasse
A ideia é tentar demonstrar para vocês que por meio disso aqui, isso facilitaria eu fazer a manutenção desse código, porque não é uma classe extensa, é algo mais simples e os componentes estão individualizados. Então, gente, basicamente é isso. O meu tempo aqui já está estourando, vocês pediram 10 minutinhos. Mas esse foi o projeto construído aqui com Dart e Flutter para apresentar a vocês. Ah, sim, a classe de storage, né? O storage da mesma forma, eu fiz uma classe aqui para estender toda a componentização e compartilhar o código aqui, ó, bonitinho. Aqui isso mesmo, eu fiz um core e aí componentizei ela, porque ela ficou muito grande. Eu criei primeiro a classe completa, toda ela, e aí depois eu fui componentizando. Eu dividi aqui em filters, os post comment, os post create, os post delete, o post like, o post load e o post update, nas atualizações que foram feitas. Ó. Então ela ficou bem chutinha. Então de modo que se eu quisesse alterar só a parte de delete, eu viria só para cá. Eu quero alterar só os comentários, então eu viria para comment. Então esse é o nosso projeto em cumprimento aos requisitos que vocês solicitaram, tá? Obrigado pela atenção, espero que eu tenha sido sucinto em apresentar o que vocês precisavam. No mais, eu vou passar mais detalhes para vocês por e-mail, tá bom? Obrigado a todos pela atenção.